E aí, quanto tempo você perde nas filas todos os dias? Pagar uma conta, chegar ao trabalho. Se a gente parar para pensar só no trânsito, já foram aí umas 2 horas de espera. O que a legislação prevê para os serviços que não são prestados a tempo? O Repórter Justiça desta semana vai te mostrar um pouco mais sobre o ranking da espera no nosso país. Engarrafamento, filas e mais filas. Afinal, quem hoje em dia consegue sair de casa sem perder tempo no trânsito, por exemplo? Mas todos estão pagando uma dívida ao trânsito, ficar 1 hora a mais para ir para voltar no trânsito. Então isso é uma punição gigantesca, porque isso é trabalho ou não é trabalho? Você vai trabalhar, fica 1 hora a mais no trânsito. Você volta para cá 1 hora a mais no trânsito? Por quê? Então aí existe uma questão muito grave do ponto de vista social e que vai acompanhar o Brasil e as grandes metrópoles, Brasília e as grandes capitais, vai ser sempre, nós vamos ter um problema aí para 10, 20 anos. Então me diz aí, qual serviço é prestado de forma rápida? Difícil responder essa pergunta, né? E vem cá, qual que mais demora? Telefonia é a que mais demora, é a que mais enrola, é a que mais lhe engana. Eles vendem coisas que depois na prática não existe e você só se dá conta quando vem a conta para pagar. Seu José tem razão em achar que as empresas de telefonia celular são as que mais demoram na hora de prestar o atendimento. De acordo com uma pesquisa do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, essa área é a mais demandada, seguida pelos bancos e cartões de crédito. Quando o assunto é ligar no 0800 da operadora, é tanta demora que só quem está na linha aguardando o atendimento sabe como é difícil esperar. Irrita, né? Porque você passa de um para o outro, passa de um para o outro, passa de um para o outro, você não aguenta mais, ninguém está aguentando. Passa 2 horas ou 3 esperando a mulher. Ah, não é aqui não, é no outro. Não, é nesse aqui não, é no outro. Irrita. Realmente é um absurdo. A gente liga, eles deixam esperando muito tempo, um passa a bola para o outro, parece um campo de futebol, entendeu? E normalmente o operador ele não está capacitado para resolver o nosso problema, entendeu? Se você pensar bem, a danada da fila está em nossas vidas desde a época da escola. O sociólogo explica que esse contexto histórico influencia até hoje no dia a dia do cidadão. Desde criança a gente é socializado a entrar em filas. Então tem esse lado aí muito já de uma formação que vai estabelecendo, digamos, certo comportamento. Agora, sabe, a fila é uma privação de direito também. A gente pode olhar desse lado como privação de direitos, como uma cidadania de segunda qualidade. Pelo menos os bancos deram um jeito de amenizar a espera. A maioria das contas hoje pode ser paga online. E a tecnologia foi a grande aliada para ganhar umas horas a mais no dia. A internet, ela reduz a questão das filas também. Mas, como eu disse, é muito difícil pensar numa situação em que exista uma demanda por serviços e seja imediatamente atendida. Eu acho que a gente precisaria caminhar nessa direção. A legislação dá esse amparo ao consumidor. No Distrito Federal, por exemplo, a Lei Distrital 2529 determina que o cliente pode esperar no máximo 30 minutos em filas de agências bancárias em dias de grande movimento e 20 minutos nos demais dias. É uma lei que poucos consumidores têm conhecimento. Então nós temos consumidores aí que ficam na fila às vezes 1 hora, 1h30. E isso vai trazer um transtorno desde o consumidor que perde uma consulta, um consumidor que perde um compromisso, que às vezes deixa de buscar o filho na escola e isso gera um conflito para a criança. Então a lei da fila ela é fundamental que seja respeitada. Se a lei não for respeitada, fique atento às dicas que fazem valer o seu direito. O consumidor ele tem que exigir, quando ele chegar até ali ao estabelecimento, né, seja no banco, ou seja, ele tem que existir uma senha. E naquela senha ali tem que informar o horário de chegada desse consumidor. Após esse tempo extrapolado, ele vem até o PROCON.
Chegando ao PROCON, a gente vai abrir um procedimento, vai exigir que o banco ou determinada empresa esclareça, se defenda, e aí sim a gente vai depois procurar aplicar a sanção administrativa ou não. E quando a espera pode resultar em um ano perdido. Por pouco, o pequeno André, de 6 anos, não passou por isso. Depois do aumento da mensalidade do colégio particular onde estudava, a família teve de migrar de escola. A opção foi encarar o ensino público. Quando foi esse ano, eles anunciaram um aumento muito grande. A mensalidade, que era 180, passou para 290. Aí nós falamos, não, aí não tem mais jeito de manter ele na rede particular. Aí foi quando tivemos a ideia de trazê-lo para o público, né? Chegar a um senso comum de que a escola pública seria a melhor escolha foi fácil. Difícil mesmo foi conseguir uma vaga. Por sorte, a avó do André passava na frente do colégio quando viu uma fila que chamou a atenção. Já tinha gente antes de mim, já tinha pessoas, tinha uns 5 na minha frente já. Aí eu perguntei, falei assim, não, nós estamos pegando os nomes de quem está chegando primeiro, que é para poder outros não vir e não querer tomar a nossa frente. Eu falei, então coloco o meu aí na lista. Aí a menina foi e colocou, aí ficou assim, né? Ficou bem assim, organizado. Aí eu fiquei assim a sétima da fila. Uma vez na fila, ai de quem saísse. Se eu sair para ir tomar água ou para ir ao banheiro, outro pode. Essa era a situação. A família fez verdadeira ginástica para conseguir guardar o lugar na fila. Foram mais de 20 horas de espera. O rodízio não perdoou nem a mãe, que na época amamentava o filho caçula. Eu tive que ir embora de noite, umas 10 e pouco, ir embora, dar mamar para ele dormir. Aí quando foi uma, eu falei, não, eu fico mais um pouco. Aí quando foi umas 5 horas da manhã, eu fui e voltei. Como eu já estava dormindo, ficou mais tranquilo, né? Mas foi muito complicado. E quando a noite chegou, a fila ainda estava no mesmo lugar. Mas vocês tiveram que passar a noite aqui? A noite aqui. Como é que vocês fizeram? Que estrutura que vocês armaram? Só um colchonete. Não tinha nada além de um colchonete e uma coberta. Né? Então, as pessoas que ficaram aqui... Estendeu aqui mesmo no chão? Foi, do jeito que estava aqui, cheio de formiga aqui, mas não tinha outro jeito. Quando nós chegamos na fila, a vice-diretora falou que quando fosse a tardezinha, o vigia chegava, abria o portão para a gente ficar lá dentro. Só que quando isso aconteceu, eles não abriram o portão, porque não podia ficar lá dentro. O alívio só veio mesmo no dia seguinte. Quando a diretora abriu 7h30 o portão, aí que eu era a sétima, fiquei a sétima na fila, que eu fiz a matrícula, aí eu já... foi um alívio muito grande, porque eu falei, pronto, foi dever cumprido. Assim, valeu ter ficado na fila, porque se eu não tivesse ficado, eu tinha perdido a vaga. Serviços essenciais que quase sempre trazem muita dor de cabeça. Fila para conseguir uma consulta, fila até na emergência. Os hospitais estão cada dia mais cheios. Mas a saúde não pode esperar. Conheça agora a história de quem sofre há mais de 5 anos para fazer uma cirurgia de emergência. Já são quase 4 meses de espera. Rogério e Krishna perderam o período de matrícula para a filha. Agora a menina passa o dia inteiro em casa, à espera de uma vaga na rede pública de ensino. Vê a irmã dela se arrumando e começa a perguntar, né? Assim, eu vou para a escola, posso me arrumar? Aí pega a mochilinha dela, fica rodando a casa toda. Aí vê a irmã saindo toda arrumada e começa a chorar, achando que vai para a escola também. Entendeu? Então, assim, pra gente é difícil, né? Porque a gente quer que ela estude. E ela já tá na idade de estudar, entendeu? E a gente batendo em várias escolas e até agora nada, e é difícil. A pequena Letícia fica o dia inteiro assim. Pega a mochila, usa papel, lápis de cor, risca a folha. Foi a tarefa do dia. Ela sempre se imagina numa escolinha. Ô vontade de estudar, hein? Pra gente é difícil ver uma criança querer estudar e não ter vaga, a gente não conseguir vaga. Eu já
liguei, já reclamei lá na secretaria, liguei na Secretaria de Educação, eles falam que tem que aguardar mesmo, que esse período de início, assim, às vezes acontece uma desistência ou um pai coloca o filho em outra escola e pode surgir uma vaga, só que até então nada. E aí eu fico não posso fazer nada. O 25 do artigo 7º da Constituição Federal são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais para a melhoria de sua condição social, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. E esta é outra história de espera. Dona Conceição. A aposentada descobriu há 6 anos que precisava fazer com urgência a cirurgia de redução da mama. Só que o tempo passou e até hoje está na fila, à espera de uma vaga na rede pública de saúde. Muita dor, porque para mim nem uma caminhada eu não posso fazer, porque se eu faço uma caminhada, quando eu vou, para mim voltar eu já chego nas últimas, porque é terrível. A dor que eu sinto, né? Aqui, eu tô aqui, já tô, né, incomodada porque pesa muito. Uma espera que não é fácil. É preciso enfrentar uma fila que parece não ter fim. A espera é difícil. É difícil que é tanto que eu tô 6 anos esperando, né? Porque eu esperei que eles me chamassem. Eles não me chamaram. Eu fui lá saber por quê. Aí quando eu cheguei lá, a moça falou para mim, olha, se você quiser fazer essa cirurgia, você vai ter que ir na médica, na sua médica, pedir a ela o encaminhamento, entrar na rede e esperar eles te chamarem de novo. É revoltante porque você você até perde a esperança. Casos como o de Dona Conceição têm feito os defensores públicos trabalharem muito. O descaso por parte dos gestores da saúde pública tem sido grande e, na maioria das vezes, é preciso intervenção. De fato, muitos serviços de saúde foram fornecidos depois da intervenção da Defensoria Pública ou da intervenção do Judiciário. Mas o que assusta é que, mesmo com as defensorias públicas trabalhando a todo vapor, muita gente perde a luta pela vida. É cada vez mais comum pacientes não resistirem a tanta demora. Ontem eu fiquei é engraçado falar, até 9 horas da noite trabalhando, porque me ligou uma pessoa que estava esperando há 11 dias o cumprimento de uma liminar para internação em UTI, está esperando há 11 dias a UTI, 11 dias. E ele me ligou desesperado, falou, olha, o médico disse que se minha avó não for transferida hoje, ela vai morrer. E eu sei que ele não está mentindo porque eu conheço esse médico. Ele foi meu amigo, né, e tal. E liguei para todos os lugares, ligando e não fui embora para cá sem saber se a vaga ia não ser disponibilizada, né? Hoje eu vou ligar para saber o que aconteceu com essa senhora, mas pode ser que hoje ela já não esteja entre nós, né? Só que isso é uma rotina. A demora de atendimento no SUS gera mortes todo santo dia. Telefonia e internet, 2 grandes problemas na vida de consumidores. Vamos mostrar a história de pessoas que chegaram no limite, ao ponto de esgotar a paciência. Gente como eu, você, que se irritou, cansou de esperar, não conseguiu a resposta que queria. Consumidores que tiveram que recorrer à justiça para ter o direito assistido. As pessoas até já decoraram a musiquinha da espera. Fica assim. A gente não consegue resolver o problema, né? Não tem assim um atendimento personalizado. É uma coisa que fica só a gravação, né? Lá transfere umas 5 vezes no mínimo para você tal opção para isso, tal opção para aquilo. E você não consegue resolver esse problema. E eu acho que todo mundo passa por isso. Vamos tirar o máximo de recurso e vamos dar o mínimo de retorno. Toda a minha coleta de dados errada. Ele é o típico consumidor que todos nós conhecemos bem.
Um personagem que representa todo mundo que precisa, ou melhor, que depende do serviço de telefonia. Raiva e muita revolta, sentimentos que afloram quando o assunto é resolver problemas direto com a operadora. A sensação é péssima, porque ela, na realidade, ela tem 3 estágios, eu já quantifiquei na minha cabeça. A ansiedade pré-entrada em contato com o prestador de serviço. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que ligar para esses caras, eu vou ter que passar 1 hora no telefone, eu vou ter que falar com uma pessoa de telemarketing que não tem a menor educação para lidar com o meu problema e provavelmente vai virar um jogo de ping-pong. Vai para a área técnica, vai para a área de não sei o quê, vai para a área não sei o quê, e eu não irei para lugar algum. Depois, isso é pré-frustração, isso é ansiedade. Na hora e no instante vem a raiva, porque você entra no ping-pong, né? Senhor, não sei o quê, senhor, parará. E você vai nesse negócio. Depois não resolve o seu problema, meio que emenda uma visita técnica ou algum tipo de ressarcimento, algum tipo de reclamação, você fala com o saque, e aí quando você apaga o telefone vem o terceiro momento, né? Então foi ansiedade, raiva e agora vem a frustração. O que Pedro queria era aparentemente simples. Como estava indo de Brasília para o Rio de Janeiro, a ideia era apenas mudar o número para outro estado. Foi uma complicação só. Fizeram toda a minha coleta de dados errada em Brasília. Perco todo o meu negócio, sou refidelizado, tenho um serviço ainda mais caro e chego a ficar 3 vezes mais de 6 horas na loja para resolver o problema. E aí dizem, não, mas a Anatel já multou a gente, não se preocupe não. Mas eu, que sou o interessado, que fui lesado, não sou ressarcido. Como não conseguiu o que queria e ainda teve prejuízos por causa do péssimo atendimento da operadora, a saída foi recorrer à justiça. O processo deu mais de 30 páginas. Por causa da espera e do descaso da operadora, o juiz entendeu que caberia sim uma indenização por danos morais. Pedro ganhou R$ 2.500. Olha, hoje em dia o que eu faço é que, antes de contratar qualquer serviço ou comprar qualquer produto, eu faço uma pesquisa pesada e extensa na internet. E vou ver tudo que estão falando de bom e de ruim desse serviço. Geralmente o bom não supera o ruim. E para tentar resolver a vida de Pedro e da maioria das pessoas que depende dos serviços das operadoras, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, decidiu que o cliente não precisa mais passar por uma atendente para cancelar o serviço de telefonia, banda larga ou TV por assinatura. Agora o cancelamento é de forma eletrônica, pelo telefone, pela internet ou por terminais de autoatendimento. A nova regra diz que quando o cliente optar pelo cancelamento automático, a operadora terá que atender à vontade dele no prazo máximo de 2 dias úteis. Nesse período, o serviço continuará em vigor e o consumidor pode desistir de encerrá-lo. E continua valendo a opção de o cliente fazer o cancelamento com a atendente. Nesse caso, o serviço deve ser encerrado imediatamente. Outra exigência feita pela Anatel é que as prestadoras deverão retornar as ligações telefônicas quando há queda no meio do atendimento. As centrais das empresas também deverão passar a receber tanto chamadas de telefones fixos quanto de celulares. Ainda de acordo com o regulamento da Anatel, as operadoras dos serviços de telecomunicação serão obrigadas a gravar todas as conversas feitas pelo telefone com seus usuários, inclusive aquelas que partiram da empresa para, por exemplo, ofertar um serviço ou uma promoção. O objetivo dessa medida é garantir aos consumidores prova do descumprimento das promessas feitas pelas operadoras nesse tipo de contato, alvo de muitas reclamações. Apesar de a decisão garantir mais direitos para os consumidores, é preciso atenção. Se o consumidor for mal atendido, tentou resolver o problema 1, 2 e nada de solução, aí é hora de acionar a justiça. A pessoa é mal atendida num SAC, no Serviço de Atendimento ao Consumidor por Telefone. Ela pode parecer que é individual, mas se aquilo ocorre com vários consumidores, se aquilo é, às vezes, uma prática uniforme da empresa, aquilo ganha uma dimensão coletiva. Inclusive, nessa área, por exemplo, já houve ajuizamento de ação coletiva, de empresa que não cumpre o decreto do SAC, não cumpre com o consumidor A, B, C, D, E, F, G. Então, muitas vezes, cabe ao consumidor ter essa sensibilidade e falar, isso não está acontecendo só comigo.
E se não está acontecendo só comigo, além de providências no âmbito individual, eu posso levar isso ao Ministério Público para que ele investigue numa perspectiva coletiva. As empresas são obrigadas a oferecerem aos consumidores as gravações dos atendimentos. É lei. O Decreto-Lei é o 6.523, de 31 de julho de 2008. Ele foi regulamentado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que fixa normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor. O parágrafo 3º do artigo 15 da lei afirma que é obrigatória a manutenção das gravações das chamadas que são feitas para o saque. Já o parágrafo 4º garante que todo atendimento será mantido à disposição do consumidor, do órgão ou entidade fiscalizadora por pelo menos 2 anos. Se o consumidor depois solicita essa gravação e não obtém, isso já é uma violação de direito do consumidor, que seja multa, sanção, né, e outras consequências desfavoráveis à empresa. A obra está pela metade. A piscina, a churrasqueira, até o piso, nada ficou pronto. A expectativa de Edivan ao contratar uma construtora era não ter dor de cabeça. Ele me dizia assim uma coisa interessante: nós estamos aqui para realizar o seu sonho. Então, eu colocaria agora umas reticências que se transformou em pesadelo, né? A nova área de lazer já tinha data de inauguração, convidados e a certeza de que aquele fim de ano seria marcado por muita diversão. A inauguração seria no Natal, né? Com a família toda reunida, fizemos planos, alugar mesa, tudo. Bom, a festa estava pronta na nossa cabeça, na minha cabeça da minha filha, né? Os parentes chegaram a vir? Chegaram, eles vieram de Fortaleza. E infelizmente não pude acomodá-los. E olha que ela pesquisou e muito para contratar uma empresa confiável. Entrei no site da Receita para verificar a questão do CNPJ, eu entrei em contato com o Procon, entrei no site do Reclame Aqui para ver se tinha alguma coisa que denotasse, né? Alguma reclamação dessa empresa, mas estava tudo muito limpo. No contrato, a obra duraria apenas 2 meses. Além de não ter sido concluída, deixou para trás mais problemas para a família. Uma das consequências dessa espera foi uma infiltração que invadiu a sua cozinha, né, dona Sim, Edivan? Mariana. Você observa que o estado é degradante. Houve dias que eu ia sair para trabalhar, eu tive que botar assim baldes e... Eles destelharam na obra? Destelharam a obra, não cobriram e eu fiquei aí... Parecia que chovia mais dentro da minha cozinha do que fora. Inclusive, afetou a minha fiação, sabe? Porque essa luz aqui, ó, ela não acende mais. Não funciona. Isso não funciona. E eu fiquei muito preocupada, porque eu saía para trabalhar e pensava, meu Deus, e se acontecer um curto-circuito aqui, não tem ninguém, né? E eles foram notificados com relação a isso. E você vê que a situação é um pouco constrangedora. A família vai entrar na justiça e espera ter o valor ressarcido. Afinal, ainda paga o empréstimo feito para bancar a obra. A minha esperança, que a gente sempre, né, pauta, é recomeçar. Arrumei uma outra pessoa para terminar esse sonho que eu almejava, né? E eu tenho uma grande expectativa com relação a esses novos funcionários, né, de realmente fazer valer aquilo que eu esperava. O Repórter Justiça fica por aqui. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter@stf.jus.br. A gente volta na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até lá!